Olha, a Lei de Drogas do Brasil, ela é, digamos assim, uma lei com duas personalidades. De um lado, ela tem essa pegada de cuidar, de reintegrar a pessoa na sociedade. Mas do outro, é repressão, é punição. Fica a pergunta, né? Como é que uma lei só consegue ser ao mesmo tempo médica e policial? É esse quebra-cabeça que a gente vai tentar montar agora. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Porque dependendo da resposta, a gente está falando do destino de uma pessoa. Vai para uma clínica de reabilitação ou vai para uma cela? E essa linha que separa uma coisa da outra, ela é muito, mas muito tênue. E é bem aí, nessa linha, que a gente vai mergulhar. E tá aqui, preto no branco, os dois pilares que sustentam essa lei toda. Logo no artigo 1º já fica claro. De um lado tem um braço que acolhe, que foca em prevenção, em reinserção social. Do outro, um braço forte, que reprime, que combate o tráfico. A lei vive basicamente nesse eterno cabo de guerra. Bom, e para a gente entender essa dinâmica toda, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai ver o sistema que tenta organizar essa bagunça, o CISNAD. Depois, a gente mergulha de cabeça nesse pilar da prevenção e do cuidado. Aí, vamos entrar num assunto que está super em alta e que desafia a lei, a cannabis medicinal. E para fechar, a gente encara o desafio gigantesco que é equilibrar tudo isso com a parte da repressão. Ok, vamos lá. Tudo começa com o tal do CISNAD. É o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Pensa nele como se fosse o cérebro de toda operação, sabe? É a estrutura que, em tese, deveria coordenar tudo que é feito sobre drogas, em todas as esferas de governo. Se a gente olhar a definição oficial do CISNAD, a gente vê que ele não é um órgão específico. É um conjunto ordenado de regras, princípios, recursos que deveria articular toda essa política. No papel, nossa, é perfeito. Saúde, assistência social, polícia, todo mundo trabalhando junto. Mas na prática, fazer essa galera toda conversar é um desafio gigantesco. E são esses aqui os princípios que deveriam guiar o sistema todo. Tá lá no artigo 4º. Olha só. Foco em direitos humanos, responsabilidade compartilhada entre Estado e sociedade e, o mais importante, o equilíbrio das ações. A lei, de novo, no papel, ela busca um balanço bem cuidadoso entre tratar e punir. A palavra-chave é equilíbrio. Então, vamos dar uma olhada mais de perto no lado do acolhimento dessa balança. A lei dedica um espaço bem grande para estratégias de prevenção, de tratamento e, o que é fundamental, para a reinserção social de quem é usuário ou dependente. E aqui tem um ponto que é crucial. A grande sacada da lei nesse aspecto. Ela entende que só o tratamento não resolve. Para a reinserção social funcionar de verdade, a pessoa precisa de oportunidade. Coisa real, sabe? Educação, qualificação profissional, trabalho, apoio. O objetivo final é bem claro. É quebrar aquele ciclo de vulnerabilidade que muitas vezes leva ao uso de drogas. Agora, dentro do tratamento, a lei prevê dois tipos de internação. A voluntária, que é quando a própria pessoa concorda, e a involuntária. E é aqui que a gente vê como o tema é complexo. A internação involuntária, ela é uma medida extrema, excepcional. E atenção, só pode ser pedida pela família ou por um profissional da área de saúde ou assistência social. Alguém da segurança pública? Jamais. E tem um prazo, tá? Máximo de 90 dias com foco na desintoxicação. Mas é aquilo, né? Uma lei não é uma coisa estática, escrita em pedra. Ela respira, ela se adapta aos novos tempos e não tem exemplo melhor disso do que a discussão sobre a cannabis para fins medicinais. Pensa bem, o que era totalmente impensável lá em 2006, quando a lei foi criada, hoje está sendo moldado, e não pelo Congresso, mas pelos nossos tribunais. Essa decisão aqui do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ela é um marco, é importantíssima. Basicamente, ela diz o seguinte: se existe uma necessidade médica comprovada, a pessoa pode conseguir na justiça uma autorização, um salvo-conduto para poder plantar a própria cannabis em casa. Ou seja, a justiça está criando uma exceção na lei baseada no direito fundamental à saúde. E olha, não para por aí. As decisões judiciais continuam evoluindo. Os tribunais já entenderam, por exemplo, que não precisa provar que não tem dinheiro para conseguir esse salvo-conduto, que empresas podem ser autorizadas a plantar o cânhamo industrial para fins medicinais e que até mesmo importar sementes para esse objetivo não é mais considerado crime. Percebe? A lei continua a mesma, mas a interpretação, a aplicação dela vai se adaptando à realidade. Muito bem, agora a gente chega no outro pilar, o da repressão. É aqui que a lei define o que é crime e quais são as penas. Agora a gente vai ver o outro lado da balança, aquele com um foco bem pesado no combate ao tráfico de drogas. E essa imagem aqui, ela mostra uma coisa fundamental sobre como a lei funciona na prática.
Para quem está estudando para um concurso de delegado, por exemplo, o artigo 33, que é o que define o crime de tráfico, é disparado o mais importante, o que mais cai na prova. O que isso quer dizer? Que apesar de toda a conversa sobre saúde e acolhimento, o braço da repressão tem um peso gigantesco no dia a dia do sistema de justiça criminal. E com isso, a gente volta para a nossa pergunta lá do começo. A lei de drogas tenta ser duas coisas ao mesmo tempo: um guia de saúde pública e um código penal. Só que a sociedade muda, a ciência avança, e a pergunta que fica no ar é: essa balança, ela está realmente equilibrada? Ou será que um dos lados está pesando muito mais que o outro? A resposta para essa pergunta, bom, ela define o futuro de milhares e milhares de pessoas aqui no Brasil.